A hipótese do zoológico. Por que os alienígenas ainda não falaram conosco? Se o universo é tão grande, com trilhões de planetas espalhados por bilhões de galáxias, por que ainda não encontramos vida inteligente fora da Terra? Essa é a pergunta central do paradoxo de Fermi. A matemática diz que deveríamos estar cercados de sinais, mas o silêncio é ensurdecedor. Foi tentando resolver essa contradição que surgiu uma das ideias mais perturbadoras e, ao mesmo tempo, fascinantes da astrobiologia moderna, a hipótese do zoológico. A teoria sugere que civilizações alienígenas avançadas já sabem da nossa existência, mas optaram por não se manifestar. Por quê? Porque estaríamos sendo observados, monitorados, como animais em um zoológico. Nós acreditamos estar no controle, mas talvez sejamos apenas parte de um experimento, ou de uma área protegida galáctica, onde o contato direto é evitado para não interferir no nosso desenvolvimento natural. Parece ficção? Pode ser. Mas é uma ideia levada a sério por físicos, astrobiólogos e filósofos, porque ela responde ao grande silêncio. Não estamos ouvindo ninguém, porque eles escolheram não falar. Imagine uma civilização milhões de anos à nossa frente. Eles não precisariam de linguagem verbal, nem de rádio, nem de tecnologia visível. Poderiam nos estudar em níveis que nem compreendemos ainda, penetrar nosso espaço aéreo sem deixar rastros, analisar nossa biologia, nossa cultura, nossa psicologia e decidir esperar. Esperar que amadureçamos, que deixemos de ser tribos com armas nucleares, que paremos de destruir o próprio planeta, que estejamos prontos. E se tudo o que temos, como avistamentos, sinais ou coincidências cósmicas, forem apenas testes? Pequenos pingos de contato para medir como reagimos? A hipótese do zoológico também carrega uma crítica profunda à nossa arrogância. Achamos que o universo nos deve respostas. Mas talvez sejamos apenas uma espécie jovem, ainda não confiável, ainda não interessante o suficiente para participar da comunidade galáctica. Talvez exista uma diretiva universal, como em ficção, científica, que proíba o contato com civilizações que ainda não superaram o ego, a guerra, o caos. É desconfortável pensar assim, mas também é libertador, porque nos dá um objetivo: evoluir. A hipótese do zoológico não diz que estamos sozinhos. Pelo contrário, diz que estamos sendo vigiados, que há olhos no céu, esperando, observando. E que talvez um dia, quando formos menos predadores e mais conscientes, o portão do zoológico se abra e possamos, enfim, conversar com quem nos observa há tanto tempo. A questão não é mais estamos sozinhos, a questão é estamos prontos para não estar? O físico Enrico Fermi lançou a pergunta, em meados do século XX: onde estão todos? Ele se referia à ausência de provas da existência de civilizações alienígenas, apesar da alta probabilidade de que elas existam. Essa dúvida se tornou um paradoxo porque, matematicamente, o universo deveria estar repleto de vida inteligente. Mas os céus permanecem em silêncio. A hipótese do zoológico é uma das respostas mais provocativas a esse paradoxo. Ela não se baseia apenas em ciência. Ela mergulha na psicologia, na filosofia e na ética cósmica. Parte do princípio de que, se civilizações muito mais antigas existem, elas podem ter desenvolvido um código ético ou uma regra de não interferência. Com espécies em estágios primitivos, é como quando exploramos selvas na Terra e encontramos tribos isoladas. Em muitos casos, optamos por não interferir, para não corromper sua cultura ou biologia. E se, no contexto galáctico, a Terra for uma dessas tribos, talvez os OVNIs não sejam naves de visitação, mas sondas de monitoramento. Talvez as abduções sejam interpretações distorcidas de fenômenos reais, testes, análises, medições feitas por observadores invisíveis. Talvez os sinais captados por radiotelescópios, que não fazem sentido, sejam tentativas de contato camufladas. Tentativas de verificar se já somos capazes de entender.
Se isso for verdade, estaríamos vivendo uma realidade vigiada. Um planeta, monitorado à distância, como uma cápsula experimental. Um laboratório a céu aberto. E essa hipótese tem consequências profundas. Ela nos força a encarar nosso comportamento. Como espécie, ainda somos impulsivos, violentos, destrutivos. Se fôssemos uma civilização observando outra, nos consideraríamos prontos para o contato? Talvez a resposta seja não. O zoológico só se abre quando o animal deixa de morder. Essa ideia, embora incômoda, pode ser exatamente o impulso que precisamos. Em vez de esperar por contatos e sinais, poderíamos focar em merecer esse contato, em evoluir como humanidade, em demonstrar que conseguimos resolver conflitos sem armas, que respeitamos nosso planeta, que temos consciência coletiva. Se a hipótese do zoológico for real, então o universo está assistindo. E tudo o que fazemos, guerras, paz, descobertas, destruições, está sendo registrado. A maior ironia seria perceber que o universo nunca foi indiferente, apenas paciente. E talvez um dia ele fale conosco, não com luzes no céu, mas com uma presença inequívoca, um sinal claro de que a quarentena acabou e o universo nos convida a sair do cercado. E se tudo isso estiver acontecendo há mais tempo do que imaginamos, há registros históricos em diferentes culturas e civilizações antigas de encontros com deuses que desceram dos céus. Seriam apenas mitos? Ou fragmentos distorcidos de contatos reais registrados com a linguagem e o entendimento da época? A ideia de que estamos sendo observados há milênios não é nova, mas o que muda agora é que temos a tecnologia para investigar. Satélites, radiotelescópios, inteligência artificial. Pela primeira vez, a humanidade tem olhos e ouvidos apontados para o cosmos e está começando a captar o que antes era invisível. E isso pode incomodar quem observa. Talvez estejamos despertando para uma nova fase. Talvez os observadores estejam esperando que demos esse primeiro passo. O de perceber que somos observados. O de aceitar que não estamos no topo da cadeia, que no contexto cósmico ainda somos aprendizes. A hipótese do zoológico nos desafia a pensar diferente, a parar de buscar por discos voadores e começar a buscar por padrões, por comportamentos anômalos em nossos céus, por artefatos esquecidos em órbitas estáveis, por sinais fracos, mas intencionais, vindo de pontos fixos do universo. Não, é mais sobre ver algo voando. É sobre entender o que não conseguimos ver e por que não vemos. Talvez os visitantes não estejam escondidos, talvez estejam disfarçados como fenômenos naturais, esperando que evoluamos intelectualmente a ponto de diferenciá-los, como códigos criptografados esperando por decifradores. O futuro dessa hipótese é prático, é mensurável. Projetos, como o Galileu, por exemplo, já buscam esse tipo de evidência com rigor científico. Pela primeira vez, olhamos para cima com seriedade. E isso pode ser o gatilho que faltava. No fundo, essa hipótese carrega a esperança. A esperança de que não estamos sós, de que há um propósito maior. Uma rede cósmica de civilizações que aprenderam a sobreviver, a coexistir e que agora nos estudam. E isso pode não ser um castigo, pode ser uma oportunidade, porque se estivermos certos, tudo o que precisamos fazer é mostrar que estamos prontos para sair do zoológico.